comigo sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Amém? Todos acharam aí? É uma palavrinha para eu pregar em 30 minutos. Mas é uma palavra que tem um conteúdo muito importante. Muito profundo. Lucas 2:8 diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Até aqui nos basta a leitura do texto. Pai, nós queremos consagrar a Ti esse momento de ministração da Tua palavra, pedindo que nessa hora Teu Espírito flua através de mim, governe os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes, para que não esteja sob esse altar falando o homem, Senhor, mas sim o Espírito Santo do Senhor. E dessa forma a Tua igreja seja vivificada, seja alimentada, seja santificada e fortalecida, conforme diz a Tua palavra. O Senhor promete, na Sua palavra, edificar a Tua igreja, prepará-la como noiva e como esposa para o Teu Filho Jesus. Então que, em nome de Jesus, sejamos assim edificados, e que todo o espírito roubador da Tua palavra seja repreendido, e que toda inquietação da carne cesse, para que na liberdade do Espírito Santo todos possam ouvir a Sua voz e serem abençoados através dela, em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala do momento em que Deus envia Jesus à terra e Ele nasce de uma forma incomum, por um lado, porque nasceu no sobrenatural, sendo gerado pelo Espírito Santo do ventre de uma virgem, mas Ele entra no mundo pela porta de legalidade pela qual entram todos os seres humanos na terra, através do ventre de uma mulher. Então, nasce um Deus, nasce alguém que foi gerado do Espírito de Deus, porque Jesus é o próprio Filho de Deus, mas nasceu também um homem. A palavra de Deus diz que não há entre Deus e os homens nenhum outro mediador, a não ser Jesus Cristo, homem. Então, Jesus era Deus, mas Ele era homem. E Ele veio, nesse momento do nascimento, trazer à terra a oportunidade, a possibilidade dos seres humanos todos serem salvos, serem perdoados e salvos, não só da consequência espiritual do pecado, mas também das consequências todas produzidas pelo pecado na história da existência humana. Ou seja, o pecado não só separou o homem de Deus lá no Éden, como se multiplicando depois através de todos os filhos de Adão, gerou toda uma humanidade separada de Deus. E por estar separada espiritualmente de Deus, estava, como diz a palavra também no livro de Colossenses, morta nos seus delitos e nos seus pecados. Então, Jesus vem como a boa notícia de que a morte do espírito não poderia prevalecer, não poderia permanecer, e de que ele estava vindo como aquele que iria salvar o homem, não só da morte espiritual, da condenação eterna, a qual todos que morrem sem Jesus acabam
adentrando, como também ele veio para salvar todas as coisas na vida do homem. Então, o princípio dessa palavra aqui é: nós precisamos crer em Jesus como o nosso Salvador. Mas não só o nosso Salvador a nível espiritual. Jesus, ele não é só o nosso Salvador do ponto de vista de perdoar os nossos pecados e nos dar salvação depois que nós morrermos, depois que nós saímos dessa vida para entrarmos na outra. Não, Jesus não é só o Salvador do nosso espírito, Ele é o Salvador de todas as coisas na nossa vida. Se tem alguma coisa em perigo na sua vida, pode ficar tranquilo que o Salvador dessa área, o Salvador dessa relação, o Salvador dessa coisa que te é preciosa, ou dessa pessoa que te é preciosa, Ele já veio, Ele já chegou, amém? E isso é uma notícia de grande alegria para todos, amém? Vamos dar um aplauso a Jesus por isso? Nós não devemos ficar tristes, nós não devemos ser pessoas tristes, porque nós temos um Salvador que já veio. Esse texto aqui fala isso, ó, vos nasceu o Salvador. E isso será uma notícia de grande alegria para todos. Então, existe uma notícia que já foi dada. A palavra evangelho significa boa notícia. O jornal desse dia aí deve estar cheio de más notícias. Se você assistir os noticiários desse dia, você vai ficar horrorizado com tantas notícias de crimes, de assassinatos, de calamidades, de problemas que o mundo está vivendo. Mas para nós que estamos em Cristo, para nós que somos amados e atraídos por Cristo, uma boa nova já foi dada, a de que Jesus veio a esse mundo, não só nasceu, mas também morreu na cruz e ressuscitou para perdoar todos os nossos pecados e salvar não só o nosso espírito, mas a nossa alma, a nossa vida física e todas as outras áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então, é importante que nós creiamos nisso, de que Jesus, Ele veio para nos salvar. Ele é chamado de o Salvador. E é preciso que nós creiamos de que Jesus veio para salvar a nossa dignidade, de que Jesus veio para salvar a nossa alma das feridas, das dores que o mundo imprimiu sobre a nossa alma. É preciso que nós creiamos que Jesus é poderoso para não só salvar nossa dignidade, limpando o nosso nome. Tem pessoas aqui com o nome comprometido, com o nome sujo. Jesus é o Salvador da sua dignidade. Jesus é o Salvador da sua honra. Jesus é o Salvador da sua vida material. E se você crê nisso, milagres vão acontecer para que você possa ser abençoado, para que você possa ser salvo dos problemas que comumente os seres humanos vivem. Esse casal que veio aqui em cima agora, eles foram surpreendidos por Deus, porque eu tenho certeza que podia passar qualquer coisa pela mente deles, menos que eles iam receber uma oferta de toda a igreja para serem abençoados materialmente. E então Deus faz milagres. E Ele executa milagres justamente porque nele está o poder de nos salvar. Jesus tem interesse em salvar você. Jesus tem interesse em salvar cada área da sua vida. Tem gente, por que eu digo que é importante nós crermos em Jesus como o Salvador da nossa vida? Porque tem gente que começa a entrar nos problemas, nas tribulações, começa a ter o nome sujo, começa a ficar endividado, começa a ter problemas no casamento. E aí, não se lembrando ou não crendo de forma verdadeira de que Jesus é o Salvador, passam a viver uma vida aquém daquilo que Deus deseja. Nós temos que crer que Ele é Deus, que Ele é o nosso Salvador, e como nosso Salvador, Ele é apto, Ele é mais do que suficiente para salvar todas as coisas que nos são preciosas na nossa vida. Se você está sofrendo
porque o seu casamento está em crise, eu quero te dizer nessa manhã, Jesus é o salvador do teu casamento. Jesus, esse que nasceu, que morreu na cruz, que ressuscitou de entre os mortos, Ele é o salvador do teu casamento. Ele é o salvador da tua relação familiar. Às vezes, as pessoas não estão com problema no casamento, mas estão com problemas com os filhos. E ficam, meu Deus, meu filho não tem jeito, será que isso não vai mudar nunca? Será que sempre aqui nessa casa vai ser essa confusão, essa briga, essa contenda? Eu quero te dizer, Jesus é o salvador dos relacionamentos no seio da sua família. Jesus é o salvador dos seus filhos. Os nossos filhos serão salvos. Às vezes a gente sofre um pouquinho porque o tempo do homem não é o tempo de Deus. E a gente queria que os nossos filhos já estivessem salvos do nosso lado hoje. Mas eles são filhos de uma promessa. E no tempo de Deus, seus filhos vão ser trazidos de volta da terra do inimigo. E assim como por um milagre o Salvador Jesus vai salvar o seu filho, vai salvar o espírito dele, vai salvar a alma dele, vai salvar a mente e o coração dele da malignidade desse século. O mundo semeia na vida dos jovens coisas terríveis. A incredulidade, a soberba, a vaidade, a rebeldia. E essa rebeldia se levanta contra os pais. Às vezes os corações ficam endurecidos e eles ficam indiferentes. Eles não só desprezam e rejeitam seus pais, como eles fazem de tudo para poder agredir os seus pais, desonrá-los e feri-los. Mas o Salvador Jesus já veio. O Salvador Jesus, Ele tem o poder sobre tudo e sobre todos. E Ele vai salvar a nossa casa, Ele vai salvar o nosso casamento, Ele vai salvar os nossos filhos. Ele está fazendo isso já. E no tempo de Deus, essa obra maravilhosa de Jesus vai se manifestar. Quantos creem? Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Diga, Jesus, Tu és o Salvador da minha vida, da minha família, do meu trabalho, do meu ministério. Às vezes o inimigo se levanta não só contra a nossa própria alma, a nossa família, as nossas finanças, mas ele se levanta contra o ministério de alguém e tenta impedir que uma pessoa ganhe vidas e tenta impedir que uma pessoa entenda que Deus precisa dela para salvar outras pessoas. Jesus é o Salvador, mas o Salvador veio habitar dentro de você. E porque o Salvador veio habitar dentro de você, você precisa emprestar o seu coração ao Salvador, a sua boca ao Salvador, as suas mãos ao Salvador, seus pés, suas pernas, seu corpo ao Salvador, para que o Salvador possa ir levar a boa nova do Evangelho a outras pessoas. Amém? Então, é Deus quem salva, só Jesus salva. Não há salvação em outro Deus, e também não há outro Deus, e também não há outro Senhor. É isso que a Bíblia nos revela claramente. É isso que a gente pode experimentar quando se envolve com Jesus, quando a gente conhece a Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, nós percebemos que todos os outros ensinos, os caminhos, as formas de religião e de adoração que nós demos a deuses estranhos, a ídolos, a pessoas, tudo isso foi vão. Tudo isso foi perda de tempo. Tudo isso foi descaminho. Tudo isso foi uma procura sem fim, sem propósito e sem resultado. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o nosso Salvador e Ele é também o nosso pastor. E Ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E as suas ovelhas sabem discernir entre a voz do verdadeiro pastor e daquele que é mercenário. Então, nós andamos nas mãos de pessoas, eu mesmo vivi esse tipo de experiência, que tentava me mostrar um caminho para Deus. Andei em Nova Era, andei em Espiritismo, andei com mães de santo, mas esses não eram os pastores da minha alma. Essas pessoas não eram
as pessoas levantadas por Deus, pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, para me ensinar o caminho para Ele. E por causa disso, todas essas experiências foram passageiras. Eu, enquanto ovelha de Jesus, não dei ouvidos à voz desses pastores, desses falsos pastores. E eu sei que muitos aqui também andaram por vários caminhos, mas esses caminhos não fizeram efeito, esses caminhos não fizeram sentido para você. Por isso você se aproximou, por isso você pôde entregar a sua vida e seu coração ao verdadeiro Salvador e ao verdadeiro pastor da sua alma, que é Cristo Jesus. Você não ouviu a voz dos mercenários, mas agora você está ouvindo a voz daquele que verdadeiramente te ama. Do único que deu a vida por você, numa cruz, para através do derramar do seu sangue, pagar a sua dívida espiritual do pecado e te redimir do poder da morte para ser o teu Salvador. Então Jesus veio para salvar o nosso espírito da morte eterna. Jesus salva a nossa alma da maldade, da malignidade, da violência desse mundo. Jesus salva a nossa família, Jesus salva o nosso ministério, porque Ele é o Salvador. E nós precisamos crer nisso. Mais uma vez eu quero, da parte de Deus, dizer para todo que está aqui que se existe alguma área afligida, destruída, aparentemente sem solução na sua vida, um Salvador já foi destacado para salvar essa área e fazer você pleno, e fazer você digno, e fazer você feliz nessa área da sua vida, em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus, como disse, não é só o Salvador do Espírito, mas Ele é o Salvador da nossa vida como um todo. Ele quer salvar todas as áreas da nossa vida. Só que essa é uma promessa que alguns não creem, então ficam vivendo uma vida aquém, porque não deixam Jesus ser o Salvador da sua vida. Eles ficam eles mesmos tentando se salvar. E a fé é uma entrega. A fé é uma rendição diante de Deus. Onde você diz: Jesus, até aqui eu tentei salvar a minha vida financeira. Jesus, eu tentei salvar o meu casamento. Jesus, eu tentei salvar o meu filho. E quando eu fui tentar salvar ele, a briga ficou pior. Ele ficou mais irado contra mim. Ele se afastou mais ainda de mim. Eu tentei salvar minha ex-esposa. Eu tentei salvar esse e aquele, meu sócio. E nós podemos tentar salvar as pessoas, mas muitas vezes quando Deus permite que nós nos frustremos nessas tentativas, é porque Ele quer nos lembrar que o Salvador é Ele. Então, crer realmente em Deus é entregar essas áreas da nossa vida para o Senhor. E dizer: Jesus, eu creio que Tu és o Salvador da minha vida. E essa área que hoje está enferma, essa área que hoje está um caos, essa área que hoje está me trazendo tristezas, essa área que está sendo para mim uma humilhação e uma desonra, vai se tornar um motivo de louvor e de alegria para o seu coração e também para o meu. Amém? Por quê? Porque Jesus é o Salvador. Mas eu preciso deixar Jesus me salvar. Eu preciso deixar Jesus salvar as áreas da minha vida. E como eu faço isso? Crendo que Ele é o Salvador. Nomeando Ele o Salvador da minha vida, da minha família, do meu casamento, dos meus relacionamentos, da relação minha com meus filhos, da minha vida financeira, da minha vida profissional. Eu preciso declarar: Jesus, Tu és o Salvador da minha família. Você pode fazer isso hoje. Amém? Quando você disser para Jesus que não é você que vai salvar o seu casamento, que não é você que vai salvar as suas finanças, que não é você que vai salvar o seu ministério, mas é Jesus, então Ele vai tomar essa causa nas mãos dele e vai se aplicar a se revelar de fato como o Salvador. Agora, eu disse que algumas pessoas não creem que Jesus é o Salvador, porém outras creem. E essas que creem, elas vão realmente se apoderando de todas as promessas. E elas começam a crer e pedir para Jesus: Jesus, salva isso, Jesus, salva aquilo, Jesus, o Senhor tem que salvar meus filhos, Jesus, o Senhor tem que salvar minha família, Jesus, o Senhor tem que salvar a minha vida financeira. E aí entra um segundo aspecto dentro desse tema, que é, para que realmente nós possamos ter Jesus como Salvador de cada área da nossa vida,
nós precisamos entender que Ele não veio para ser só o Salvador, mas Ele veio para ser o Senhor. Os que não creem não veem Jesus operando porque não o nomeiam Salvador. E outros que creem nele como Salvador, às vezes ficam retidos nesse estágio sem passar para o próximo, que é fazer dele Senhor. Porque um outro texto, abra comigo aí, Romanos capítulo 10. Romanos 10. Versículo 9. Diz o quê? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será o quê? Salvo. Então preste atenção nisso. Quando nós fazemos de Jesus Senhor das nossas vidas, então nós começamos de fato a experimentá-lo como Salvador. Amém? Se você crê em Jesus como seu Salvador, se você crê em Jesus como Salvador de todas as áreas da sua vida, se você quer ver a salvação de Deus em cada área da sua vida, a chave para isso é não só nomeá-lo como Salvador, mas você confessá-lo como Senhor e de fato partir para a prática daquilo que os seus lábios estão confessando. Ou seja, o nosso discurso tem que ser comprovado através de obras. Obras do quê? De uma entrega total a Deus. De uma fé sem reserva, de uma fé genuína. De você confiar de fato em Deus, não só como Salvador, mas como Senhor da sua vida. Ou seja, pedimos que Ele nos salve, pedir que Ele restaure as áreas da nossa vida, mas também nos entregarmos a tudo quanto Ele nos ensina através da sua palavra. Jesus um dia disse para essas pessoas uma exortação dentro desse paralelo aqui entre Salvador e Senhor. Ele disse: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu vos mando. Então, esse é um problema da nossa natureza humana. Os que creem que Jesus é o Salvador, querem que Ele seja o Salvador, mas não deixam Ele ser Senhor. E nós precisamos entender que a salvação de Deus se manifestará em todas as áreas, depois que Ele for o Senhor absoluto de todas as coisas. Eu me lembro de uma frase do princípio da visão, quando ela chegou, por volta do ano 2000. Quando o pastor César Castelhanos dizia nos congressos: Deus, você só terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Então isso significa o quê? Que nós atraímos a presença de Deus, nós vermos o manifestar de Deus, salvando todas as áreas da nossa vida, depende de uma atitude nossa, que é irmos nos entregando. Que é irmos crendo cada dia mais, que é irmos aprendendo a amar o Senhor, que é nós irmos nos entregando a Ele através de um princípio, um atributo inerente ao caráter de Deus, que é a obediência. Amém? Nós precisamos aprender a obedecer ao nosso Senhor. Porque se nós obedecermos a palavra do nosso Senhor, Ele se manifestará como o grande Salvador de cada área das nossas vidas. Amém? E esse é um processo onde a gente vai renunciando, onde a gente vai se rendendo diante de Deus, né? Onde a gente vai abrindo mão de governarmos a nossa própria vida, de sermos senhores de nós mesmos, e nós vamos aprendendo por amor, por fé, por confiança, pela promessa de que Ele é o nosso Salvador, nós vamos fazendo dele realmente Senhor das nossas vidas. Amém? À medida em que você obedece a palavra e põe os princípios da palavra em prática na sua vida, você está fazendo Jesus teu Senhor. E a cada passo que você der para fazer dele Senhor, vai ser um passo em que Ele vai se apresentar para ser teu Salvador. Amém? Porque é como eu falei, no Espírito, você que confessou Jesus como Senhor da sua vida já está salvo. Então essa salvação você já recebeu. Agora Ele quer salvar tudo o que o mundo, o pecado, o maligno destruíram. E eu te digo, vai haver, por causa
desse desejo de Deus: restauração, restituição, edificação, acréscimo de Deus na sua vida. Coisas que hoje você não tem, o Salvador Jesus está te dando. Quem recebe? Dá um aplauso a Jesus. Se nós nos posicionarmos em fé, acreditando que Jesus é o nosso Salvador pessoal. Ele não é o Salvador de todos, Ele é o Salvador de todos, mas Ele é o Salvador de cada um de nós. Essa relação com Deus, ela é uma relação para todos, mas na verdade ela se torna pessoal, porque Deus conhece cada um de nós. Ele diz que Ele tem o seu nome escrito na palma da mão dele. Jesus te conhece. E Ele veio, pagou todo o preço necessário para ser o seu Salvador. Agora pague o preço para ter esse Salvador, realmente salvando cada área da sua vida, se entregando a Ele de todo o coração, determinando-se a pôr a palavra dEle em cada detalhe prático em cumprimento, ou seja, em obediência. Obedeça aos princípios da palavra. Deus fala que é para perdoar, perdoe. Deus fala que é para amar, ame. Deus fala que é para não desistir, não desista. Amém? Deus fala que é para você ir para o encontro com Deus, vá. Porque toda a ordem que Deus nos dá tem uma recompensa, tem uma bênção posterior. Se você perdoar, você vai ser perdoado. Olha, o mandamento, perdoai. Mas qual é a recompensa? Ser perdoado também. Quem perdoa tem direito ao perdão. Se você dizimar, o Senhor vai te proteger, porque Ele vai repreender o devorador. Se você ofertar, você vai ter a multiplicação das sementes financeiras que você plantou. Se você honrar os teus pais, você vai ser bem-sucedido e você vai viver sucesso na terra, você vai ser bem-sucedido. Então todos os princípios de Deus, todas as orientações e ordenanças de Deus, porque são mandamentos, são ordens dadas pelo Senhor dos céus e da terra, elas redundam num benefício. E nós temos que aprender que a obediência é uma coisa benéfica para nós. A natureza do homem que foi assim contaminada, né, pelo pecado da rebelião, pelo pecado da incredulidade, da rebeldia, ele luta, porque a gente tem que vencer o nosso homem interior, a gente tem que vencer a nossa natureza humana, que muitas vezes quer dizer: não, isso aí não é para mim, eu faço do meu jeito, eu sou dono do meu nariz. Não é essa a proposta de Deus conosco. A proposta de Deus conosco é que nós possamos ir morrendo nessa natureza humana, pecaminosa, corrompida, adâmica, porque ela é uma natureza corrompida desde o Éden, e nós possamos nos entregar, não só em fé no Salvador Jesus, mas em obediência irrestrita ao Senhor Jesus. Amém? Você quer ver Jesus salvando todas as áreas da sua vida? Tenha Ele não só como seu Salvador, mas faça dele o seu Senhor. E faça dele o seu Senhor através das atitudes. Preste atenção no que está escrito aqui. Eu já vou partir agora para a ceia do Senhor. Já estou terminando a palavra. Porque é essa rema, né? Vamos ter Jesus como Salvador quando fizermos dele realmente o Senhor da nossa vida pessoal, da nossa família, dos nossos relacionamentos, da nossa vida financeira. Ouça o que está escrito aqui, ó. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Então preste atenção. Jesus ser Senhor na nossa vida, no que compete ao homem, vem antes dele ser Salvador. Ele não chegou dizendo na terra, quando nasceu, eu sou o Senhor. Não, ele chegou como Salvador. Mas quando ele se encontra com o homem, se o homem crê nele como Salvador e faz dele o Senhor, não só crendo na sua palavra, mas também obedecendo aos seus princípios, aos seus mandamentos, aos homens e mulheres de Deus, que são ungidos do Senhor, que são pessoas determinadas para nos orientar e nos abençoar, o que acontece?
nós começamos a ver a salvação, a restauração de Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, entenda uma coisa, ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, a salvação do Espírito vem por uma palavra. Eu creio que Jesus não só ressuscitou de entre os mortos, mas eu creio, eu faço o Senhor da minha vida. É uma palavra. Só que o que a gente fala, o apóstolo Tiago, ele diz que aquilo que nós falamos domina todo o nosso ser. O apóstolo Tiago, ele compara a nossa língua ao leme de um navio, que diz: o navio é tão grande, mas aquele pequenino leme que ele tem atrás dele é o que o governa, é o que o vira para lá e vira para cá. Então, quando eu abro a minha boca e digo eu estou cansado, meu corpo se prepara para ficar cansado. Quando eu abro a minha boca e digo Jesus é o meu Senhor, todo o meu ser recebe uma ordem divina e começa a entrar num processo de submissão a Deus. Então nós temos que declarar Jesus como nosso Salvador, mas nós temos que declarar Ele como Senhor. E à medida em que as nossas palavras vão se tornando verdadeiras na nossa mente, no nosso coração, isso vai fazendo com que todo o nosso ser, toda a nossa vida vá sendo submetida a esse senhorio de Cristo. Amém? Deus começa pela língua, porque a língua é o órgão que dá ordem no mundo espiritual acerca de todas as coisas, e é aquilo que dá ordem também no mundo espiritual em relação ao nosso próprio ser. Então eu preciso dizer que Jesus é o Salvador da minha vida, mas eu preciso pedir: Senhor, eu quero que Tu sejas o Senhor. Eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu quero que todas as áreas da minha vida estejam sob o Teu cuidado. E quando a gente faz isso, à medida que a gente faz isso, a nossa vida vai sendo transformada pelo poder sobrenatural de Deus. Por quê? Porque o Senhor nos deu um livre-arbítrio. E é você quem escolhe se você vai querer Jesus só como seu Salvador ou se você vai querer Ele como teu Senhor também. Quem escolhe Jesus só como Salvador, muitas vezes vive uma vida miserável. É cristão, é salvo, mas vive uma vida miserável. Ué, mas como vida miserável? É uma vida miserável. Não se submete à palavra, não obedece à palavra. Mas mesmo assim vai ser salvo? Vai ser salvo, porque a palavra de Deus não volta atrás. A palavra diz que quem crer e for batizado será salvo. Então tem muita gente que está salva, se livrou da morte, se livrou da condenação eterna, mas enquanto filho de Deus aqui nesse mundo vai viver doente, vai viver enfermo de alma, vai viver amargurado, vai viver carente, necessitado. Por quê? Porque uma coisa é receber a salvação do Espírito através de reconhecermos Jesus como Salvador, mas outra coisa é recebermos as bênçãos de Deus obedecendo a Ele como Senhor. Amém? Não se contente em ser apenas um cristão salvo. Busque de todo o seu coração ser um cristão obediente à palavra, obediente ao Senhor Jesus, porque é isso que vai desatar a bênção sobre a sua vida. É isso que vai fazer Ele se manifestar como Salvador em todas as áreas da sua vida. E por mais complicada, por mais terrível que esteja a sua guerra, a sua luta, ou por mais devastadora que tenha sido a destruição feita pelo inimigo na sua vida, Jesus, o Salvador e o Senhor, vai restaurar cada coisa, vai recriar tudo que foi destruído e vai até acrescentar o que não existia. Só quem recebe, diga amém e dê um aplauso ao Senhor Jesus. Então quero nesse momento fazer um convite às pessoas que estão aqui, para que possam receber Jesus em seu coração. É como eu falei, Deus nos deu arbítrio. Então nós que o escolhemos, se queremos ser salvos por Ele, se queremos tê-lo dirigindo a nossa vida. E quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebe benefícios de Deus. Primeiro é o perdão dos pecados, é a salvação do Espírito, é a salvação da morte eterna, a salvação do inferno. Quem recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, passa da morte espiritual para a vida espiritual. E recebe de Deus a promessa de um dia viver na vida eterna. Mas quem não só recebe Jesus como seu Salvador, mas também faz Jesus Senhor da sua vida,
Passa a viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, que vai restaurando cada área da sua vida. Eu quero te dar uma boa notícia, já que Jesus o Salvador é uma boa notícia de alegria para toda a terra. Eu quero te dar uma boa notícia: a sua vida está num processo de restauração. Talvez esteja doendo um pouco, talvez esteja sendo um processo meio difícil, parece um deserto, parece uma caminhada longa, sem fim. A sua vida está num processo de franca restauração. E quando estiver plenamente restaurado, não só o restaurador vai se alegrar muito, como o seu espírito, o seu coração vão se encher de júbilo. Então creia nisso, não desista dessa restauração, não deixe de crer nessa salvação, da forma, do conteúdo, da beleza, da perfeição, porque é assim que Deus está tratando a sua vida. Amém? E faça dele Senhor. Coopere com Deus sendo temente, coopere com Deus sendo obediente, se esquivando do pecado e se entregando cada dia mais ao governo do Espírito Santo, se afastando do mundo e se aproximando cada dia mais de Deus. Amém? Quando você age dessa maneira, você vai ver o agir de Deus, o restaurar de Deus em cada área da sua vida. Eu quero então fazer esse convite para as pessoas, dizendo: quem recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ele é perdoado dos seus pecados, ele recebe no Espírito a fé, a convicção da vida eterna, ele recebe paz no seu coração, ele recebe a direção para cada passo da sua vida, que não será mais um passo desorientado ou atribulado por conta do pecado, mas será um passo de sucesso, será uma direção tomada na direção do êxito, porque Jesus vai estar governando a sua vida, ele vai estar sendo Senhor da sua vida, em nome de Jesus. Quando nós o nomeamos Senhor das nossas vidas, ele toma a nossa causa, ele peleja por nós. Qual é o pai que não peleja pelo seu filho? Qual é o patrão que não peleja pelo seu funcionário? Qual é o líder que não peleja pelo seu discípulo? Então, quando nós dizemos para Jesus que ele é o Senhor das nossas vidas, nós colocamos incumbência sobre os ombros dele. Clame a Jesus e diga: Senhor, tu és o meu Senhor, essas coisas não podem acontecer. E ele vai se mover, ele vai mover os céus e a terra para te tirar do opróbrio, da humilhação, da situação de carência, de necessidade na qual você possa se encontrar. Amém? Quem está aqui hoje pela primeira vez, se quiser nesse momento receber Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, basta fechar os seus olhos, fazer uma oração de coração sincero, crendo mesmo que ele é o Filho de Deus, crendo que ele ressuscitou de entre os mortos, porque à medida em que você confessar isso, o Senhor vai tocar o seu espírito e vai dar vida a ele, vai alcançar o seu coração com amor, com paz, com alegria, com quebrantamento. Você vai sentir a presença de Deus como você nunca sentiu antes na sua vida, em nome de Jesus. Se você quer isso, faça comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero declarar diante de Ti, diante dos homens, que eu creio que Tu és o Filho de Deus. E hoje eu abro para Ti o meu coração, para Te receber como único Senhor e Salvador pessoal da minha vida. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados e dá-me o Teu Espírito Santo, para que através do Teu Espírito a minha vida seja restaurada, seja salva, transformada em todas as áreas, e dessa forma a minha paz, o meu êxito, a minha plenitude glorifique sempre o Teu santo nome. Eu te peço, Senhor, que não só o Senhor me perdoe, mas que hoje o Senhor me faça uma nova criatura em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.